Olá, olá! Vamos para mais um vídeo desse canal, onde eu vou estar te explicando como que eu fiz um pico de vendas sozinho num produto perpétuo. No caso, um infoproduto, um produto digital. E foi literalmente sozinho, nem o especialista, o expert, que no caso é a pessoa que é a dona do curso, precisou movimentar um dedo, gravar um anúncio, gravar uma chamada, nada. Foi eu e eu sozinho 100%. Nenhuma das outras mais de 10 pessoas que tem na equipe movimentaram um dedo. E foi uma experiência bem legal, bem interessante, bem enriquecedora. E eu estava nesse projeto há menos de, vamos dizer, em torno de uma semana, uma audiência de mais de 100 mil pessoas. E eu consegui fazer isso tranquilamente e os resultados foram ótimos, melhores, muito melhores do que esperados. A equipe em si já faz lançamentos, tem produtos em perpétuos e tal, já faz um bom tempo e nunca tinham feito picos de venda. E eu vou trazer isso para cá. Agora vamos começar a abrir esses itens aqui que eu coloquei para estar explicando um pouquinho dessa minha experiência nesse caso. Nessa situação, eu vou explicar um pouco desse enredo aí, como é que foi, como é que isso chegou até mim, como é que caiu no meu colo essa bucha. Arthur, resolve, faz isso daí. Tanto como algumas pinceladas no quesito do planejamento, inclusive materiais, dados, o que foi preciso para fazer tudo isso, a estratégia, como que eu raciocinei, como que eu distribuí essas atividades, a execução em si, que basicamente se resume a narrativas, dentro da comunicação, das mensagens que eu utilizei, das copies, das coisas, e das automatizações, que foram utilizados ali basicamente e-mail e story do Instagram, beleza? E também depois dar uma pincelada nos resultados. De qualquer modo, eu acho que é interessante explicar uma coisa. Modelo de venda, não modelo de negócio. Existe basicamente dois, se não só dois, que é um produto ser perpétuo ou um produto ser um lançamento. Um produto perpétuo é aquele que está sempre disponível para venda. Vamos dizer que 24 horas por dia. Aí você pensa aí grosseiramente, entre aspas, numa padaria. Quando você quer, vai lá, compra o pãozinho, compra a cuca, compra uma margarina, está lá sempre disponível. Tá, beleza, tem os horários que fecha, tá, mas em tese 24 horas por dia. Quer assinar um filme na Netflix? Abre ali, assina, seja o horário que for, o momento que for, está sempre disponível, está sempre livre. Já o lançamento é um produto onde eu tenho a entrega dele num período específico de tempo. Somente. É aquele momento para você aproveitar aquilo, aquela entrega e acabou. Depois fechou, quem pegou, pegou. Por exemplo, um show, trazendo para o offline, fora das telas. Tem um show de fulano, vai ter o show lá, sei lá eu de quem, do Guns N' Roses, sei lá. E aí eles fazem uma antecipação, que aí eu já estou avisando para as pessoas que vai ter, tal. Meses antes já começa a flyer, já começa anúncio, já começa banner, já começa um monte de coisa para dar uma aquecida no pessoal, uma estimulada, o pessoal já vai comprando antecipadamente, e aí já vão se acabando os lotes, enfim, e aí tem toda essa antecipação, esse período de ficar chamando pessoas, ficar captando, enfim, para o evento, e aí chega no momento em que abriu, beleza, quem viu o show viu, quem não viu não sabe se lá quando que vai ter outra data, outra possibilidade, quanto que vai ser, quando que vai ser e se vai ter. É assim que funciona um lançamento, grosseiramente. Os dois modelos de venda. Um num período, lançamento, e outro sempre disponível, um perpétuo. E nesse caso, como eu falei um pouquinho antes, eles já têm uma linha de produtos, vários produtos, e alguns perpétuos, e outros que só funcionam para um modelo de lançamento, que eles lançam em intervalos. Eu, particularmente, gosto muito mais de perpétuo, eu acho muito mais interessante. E por quê? Porque eu tenho uma previsibilidade de lucros melhor, por causa que eu consigo acompanhar esses lucros e ir ajustando e está sempre pingando, vamos dizer assim, dinheiro, está sempre vendendo, diferente do lançamento que eu direciono toda a minha energia, toda a minha atenção para aquele momento e se deu, deu, se não deu, não deu, é um risco muito maior, enfim, e um pouco mais imprevisível, bem mais imprevisível, e além de ser muito mais tênue, um perpétuo. Não é um período de muitas fortes emoções que no lançamento de todo mundo estar ali apreensivo, botando uma atenção, uma energia direcionada para um período X, dando tudo de si para fazer acontecer. Perpétuo é manter um fluxo de trabalho.
manter o fluxo de trabalho, tem que produzir anúncio, tem que produzir conteúdo, dar um ajuste aqui e tal, tá sempre fazendo, nem mais, nem menos, nem muito, nem pouco, mantendo um ritmo de trabalho para manter o negócio funcionando. Que nem a padariazinha do tiozinho vai lá todo dia, o padeiro vai lá, levanta, aquece o forno, já prepara os pãozinhos, bota lá, tem um processo diário dele para a padaria estar sempre funcionando, o pessoal do caixa, barará, enfim, beleza? E além de que, esse ponto é bem interessante, que eu gosto de bater muito, que um lançamento cabe dentro de um perpétuo, mas o contrário não é válido. Por exemplo, eu não consigo fazer, inverter a ordem, eu não consigo fazer um perpétuo a partir de um lançamento, mas o contrário é válido. Por exemplo, se o produto ele abre e fecha em um determinado momento, que é um lançamento em si, eu não consigo fazer uma venda perpétua dele, tá sempre fazendo vendas dele, não tem como, é aquele período, ponto, acabou, é um lançamento, não tem como, ou ele vai virar um perpétuo. E já no caso do perpétuo é diferente, eu consigo ter um perpétuo em determinados momentos, determinadas situações, eu consigo ter picos de venda que funcionam como lançamento, que foi como esse caso, como essa experiência que eu tive. Esse pico de venda, esse raciocínio para se fazer um pico de vendas dentro de um perpétuo, ele funciona mais ou menos como um lançamento. Grosseiramente, a minha maior referência para isso, referência de perpétuos no âmbito geral, é o Leandro Ladeira. Eu gosto muito dos conteúdos, dos materiais, já fiz cursos do Ladeira, tal, e ele é o maior especialista no Brasil em relação de perpétuo. Tem outras referências, pessoas que eu gosto de conversar muito sobre, mas o principal que eu mais olho, as diretrizes, tanto no quesito de comunicação, o tático, estratégia, tudo, eu gosto muito do Ladeira. E ele divide os perpétuos, esses tais picos de vendas, em dois grupos possíveis. Primeiro, eu tenho um perpétuo, que ele pode ser desenvolvido um pico de vendas com base em promoções, onde basicamente eu só altero aquele preço, talvez eu entregue alguma coisa de bônus ou não, tal, tem uma promoção, tem um cupom ali para a pessoa aproveitar, um pico de vendas mais simples, digamos assim, e aí eu comunico isso, enfim, a estrutura, a estratégia, como vai ser feito, mas o centro desse pico de vendas é basicamente isso, uma promoção ali e tal, fechou. Ou eu tenho um evento, que aí eu já começo a chegar muito mais perto de um lançamento. Que o lançamento tradicional, eu tenho 2, 3 lives ali, que são os CPLs, que aí depois da live eu faço pitch, eu vendo e tal, enfim. E aí esse evento em si, ele se assemelha muito mais ao lançamento tradicional, vamos dizer assim. Que aí eu tenho essa antecipação maior, aí eu tenho os eventos, tenho as lives, coisas diferentes do pico de venda com base em promoção, em que basicamente eu faço uma promoção, notifico isso para a galera, seja lá onde for, usa anúncio ou não, story, e-mail, enfim. E é isso, acaba não tendo essas CPLs e tal. E quando eu fiz esse pico de venda, eu pensei num pico de promoção. Por quê? Eu já vou desenrolar isso. Vamos nessa que eu já estou abrindo um monte aqui o raciocínio, mas eu acho que é bem interessante, bem importante bater nesses pontos. Tá, isso aqui já foi, eu já expliquei. Vamos começar pelo começo de tudo. Já falei um pouquinho de onde que saiu essa ideia, mas que papo foi esse de pico de venda? Como eu já introduzi um pouquinho, eu estava nesse projeto aí que eu fiquei cerca de um semestre e com mais ou menos uma semana ali dentro, eu já tinha feito alguns outros picos de venda em outros projetos e conversando com o pessoal, um dos produtos ele estaria fazendo, se eu não me engano, 1 ou 2 anos lá, tendo batido vários marcos em relação a Brasil, resultados grandiosos dentro da categoria, isso, aquilo, tal, e eles queriam comemorar isso de alguma maneira. E aí eu conversando lá, eu trocava papo direto tanto com o especialista, mas principalmente com o estrategista lá, que era o CMO, que é ainda da empresa. E aí ele falou para mim, pô, Arthur, tal, tô querendo, pô, querendo fazer alguma coisa que é diferente, a gente nunca fez pico de venda, a gente nunca fez tipo de promoção, nunca fez nenhuma alteração, assim, tentar fazer isso daí dentro de um perpétuo. Aí eu falei para ele, cara, eu já tive essa experiência, já fiz assim, assim, assado, tal, 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 dá para fazer, pensar em alguma coisa legal. O que é essa ideia? Aí ele me explicou, justamente desse marco de tantos alunos e um período ali de 1, 2 anos do curso, se não me engano, 2 anos, que já estava batendo a marca e com vários resultados, como disse, a nível Brasil, enfim, da categoria, do nicho. E aí ele soltou essa bucha pra mim, tipo, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. Ele largou isso pra mim numa quinta-feira, falando que gostaria de fazer o pico de venda na semana seguinte.
Ou seja, bem em cima, bem no laço. Eu estava aprendendo ali, basicamente dando uma olhada a fundo, buscando algumas informações, buscando estruturar de maneira mais bonitinha, organizada, as informações dos produtos no geral, para eu entender como é que funcionava, a estrutura de cada um, todo o fluxo. É uma coisa que eu gosto. Apesar de trabalhar primordialmente como copywriter, estar escrevendo, eu não gosto só de cair, feito um boneco no negócio e tal, o que tem que escrever, qual que é a dor aí, o desejo do produto, e vou sair escrevendo as coisas. Não, eu gosto de entender o fluxo, de onde que está vindo as informações, de onde que as pessoas chegam, quais canais que eu posso comunicar, onde já estão usando. Eu gosto de me estabelecer como um todo, entender o panorama geral do negócio. Então a visão aí nessa hora não é muito de copy em si, é mais uma visão estratégica. Eu gosto muito desse lado, de entender o contexto, o cenário, beleza. Aí depois que eu vou pensar nas narrativas, como que eu vou estruturar isso. Mas eu quero entender os caminhos, por onde que as pessoas estão chegando, onde que eu consigo pescar, puxar, otimizar, enfim, entender esse caminhamento, né? Porque aí eu já estou entendendo a empresa também, para otimizar processos e tal. E aí, beleza. Arthur, dá pra fazer isso daí? O que que tu acha? Como é que é? Eu falei, cara, vamos fazer essa parada. Isso aí numa quinta-feira, sexta-feira a gente bateu o martelo, ele mandou ali só um resumozinho explicando o que que basicamente seria para fazer, com base no que eles estavam querendo fazer, dessa questão de 1 ano, 2 anos de produto e tal. E vamos fazer, tal. Beleza. Aí eu falei, cara, vou planejar isso daí então amanhã mesmo, no caso na sexta-feira. Eu já te mando um plano aqui, um cronograma do que eu tô planejando, do que eu já penso, que eu já maquinei algumas coisas, te passo, se tu me confirmar, já toco ficha nisso aqui, produzo, já deixo tudo esquematizado. E semana que vem isso aqui já tá no ar. Início da semana já tá rodando. Aí ele, beleza, beleza, vamos fazer assim então. Tá, fechado. Ponto 2. Já de início, eu fiquei pensando no que eu faço, né? Vamos agora por partes. E agora já desmembrando que eu já estou dentro do processo, eu já confirmei com ele, agora estou dentro do processo de fazer o pico de vendas. Tá, primeira coisa literalmente, o que faço eu? Como que eu organizo isso? A primeira coisa que eu particularmente gosto de fazer é entender de antemão. Acho que é melhor eu ir escrevendo que vai ficando mais claro, talvez, algumas coisas aqui. A primeira coisa é eu entender o momento. Onde é que eu estou? Qual é a situação? O momento em si, vou deixar um espacinho aqui. O momento era, vou lá, comemoração, 2 anos de produto e outros marcos. Basicamente isso. E aí, eu tinha que entender, lógico, entendi o momento em si, o cenário. Tá, tem essa comemoração, 2 anos, e barará, barará, a gente bateu esses marcos, a gente tem essas métricas aqui, assim, assado, esses pontos que a gente pode bater em relação a essa comemoração, o motivo pelo qual a gente está fazendo essa promoção. Normalmente, essas promoções, elas são relacionadas ao aniversário do especialista, alguma data de celebração de algum marco de faturamento, de pessoas atingidas, que tiveram a vida melhorada, otimizada com base no produto, enfim, tem algum motivo por trás, não é uma promoção do nada. Hoje resolvemos dar um cupom, não. Normalmente isso daí mais comum são marcos do produto ou alguma data comemorativa em relação ao especialista, um aniversário, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Normalmente é assim que acontecem as promoções, que são planejadas. E aí eu entendi esse momento, comemoração de 2 anos do produto, beleza, alguns marcos. E aí eu, beleza, já entendi o momento, agora tem que entender o produto, os principais pontos, o que eu tenho que estar falando para as pessoas, como é que vai ser essa oferta. E aí no produto, características principais, escopo, de preferência com os principais pontos. Eu preciso entender as características do produto. Aqui eu tenho que entender, bem legal, o público, dores, desejos, o que as pessoas buscam através daquilo e as dores que elas pretendem sanar com aquilo dali, como que elas estão buscando essa transformação que elas desejam de fato, quem que é esse público,
o escopo com os principais tópicos do produto, o que esse produto oferece, o que é ofertado de fato, beleza. A modalidade, os entregáveis. Eu vou estar aqui, ok, aqui para não dar confusão, fica melhor assim. Aulas. Aulas do curso em si. Aí depois, os entregáveis, na hora que eu for montar uma oferta, na hora que eu for falar do desconto, tem que saber o que eu estou entregando para a pessoa. É basicamente os pilares básicos do marketing, vamos dizer assim, que sustentam toda a ideia, produto, público e oferta. Eu preciso entender o produto, os principais pontos, para quem, o que tem de aulas dentro desse curso, beleza, como que funciona esse produto em si. Depois eu tenho que entender o público, para quem que é isso daí, o que essas pessoas estão buscando com base nesse produto, dores e desejos, grosseiramente. E depois os entregáveis, que aí está fazendo parte da minha oferta. O que, eu não vou botar de fato, que a pessoa recebe, que entrega, paga. Beleza? Basicamente isso. Entender o que a pessoa recebe, tudo que é entregado, tudo dentro do produto, desses materiais, essas aulas, a trilogia, o escopo disso. Tal, funciona assim, assim, assado, tal, planejamento de execução do curso, às vezes é um workshop que dura uma semana, às vezes um negócio que dura um mês, já tem planejamento, às vezes não, uma parada muito mais densa, que é um conteúdo para sei lá quanto tempo. É entender justamente isso, onde que eu estou, o momento que eu estou, e entender esse produto. E também, com base nisso, entender o público. E também já dando uma boa pincelada na oferta, porque não tem como fazer uma oferta para uma pessoa de uma maneira atrativa se eu não sei qual é a oferta. Então eu tenho que ter isso bem esclarecido. E são pontos que se colidem demais quando se pega algum projeto, alguma coisa para fazer, porque normalmente as pessoas têm só no achismo isso, não tem muito claro. Já eu gosto de cada passo que eu dou, não preciso ser, cada coisinha minuciosamente, não, mas eu preciso ter esse macro pronto. Pesquisa ali numa pasta alguma coisa, já consigo achar tudo isso. Um detalhamento ali do público para quem quer melhor isso, os principais pontos de dores, desejos, material, o esqueleto do curso em si e principalmente da oferta, todos os materiais, inclusive bônus que são entregues para a pessoa. Tudo que é projeto que eu começo, que eu trabalho, eu destino um tempo no início para entender tudo isso, para depois de fato começar a escrever, que aí eu faço uma coisa muito mais assertiva, muito mais direcionada e muito mais atrativa também para a pessoa, com base em real entendimento do que tem no curso. Porque muitas vezes se eu entendo por cima, eu acabo não colocando, expondo ali na minha comunicação pontos que são totalmente importantes, que são cruciais, relevantes e muitas vezes até diferenciais de mercado daquele produto. Entendeu? Coisas que eu poderia estar ressaltando pra caramba, muitas vezes são apagadas por causa que eu não tenho conhecimento, eu não sei que existe, eu não sei da funcionalidade. Então, por isso que eu acho que é totalmente importante dar essa atenção, de ter esse estudo prévio do produto, do momento, do público, da oferta, antes de já sair desbravando tudo, escrevendo tudo quanto é jeito. Beleza, são cenários e cenários. Às vezes precisa fazer, em 15 minutos tem que escrever um negócio, beleza, não vou me apegar a todos esses pontos. Aí de repente eu vou entender mais do dor, desejo, um ponto particular da oferta que a pessoa acha mais importante eu estar abordando para escrever alguma coisa rápida para entregar. Mas se eu tenho esse tempo para poder planejar melhor, me situar, de preferência que eu faça. Entendeu? Ao meu ver. Tem gente que já pensa um pouco diferente. Enfim. E aí, beleza. Eu já tenho isso, eu tenho entendido como é que funciona, quais são os entregáveis, inclusive bônus, que eu falei, tudo o que a pessoa recebe lá. Aí eu tenho o desenrolar dessas atividades. Aqui deixa eu só dar uma zoiada aqui para ver se eu não vou pular nada. Beleza. Que aí como que eu vou fazer isso, de fato? Quando eu estou pensando nesse desenrolo, eu estou pensando em como que vai ser executado. Agora eu estou pensando já na parte de estratégia, o tático do negócio. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu pensei quais os canais que a gente vai usar isso. Primeiro ponto, canais.
serão utilizados. Aqui eu acho que vai ficar mais bonitinho se eu fizesse assim, ó. Senão entre pontos e pontos pode ficar um pouquinho perdido. Vou botar um joguinho da velha aqui que aí fica... Eita, nós. Assim acho que ficou mais bonitinho, fica mais fácil de bater o olho ali e já ver que é um outro tópicozinho. Tranquilo? Assim, vai ter que ficar grande para depois ficar pequenininho com espaço. Fechou. E aí, a partir do desenrolo, tem primeiramente quais são os canais. Onde que eu vou comunicar essa minha mensagem. Nesse caso, os canais utilizados foram basicamente e-mail, mais Instagram. Stories. Tá. Eu poderia ter utilizado anúncios, poderia ter feito página, poderia ter feito isso, ter feito aquilo, mas aos 45 do segundo tempo, com um monte de coisa para fazer, eu resolvi fazer isso só através do e-mail e através do Instagram. Eu busquei lá vários fluxos de e-mail, enfim, várias possibilidades ali de listas, enfim, de estar segregando isso ali dentro, e o Instagram. E que basicamente eu resolvi usar só os stories, eu não utilizei o feed. O feed foi conteúdo normal e eu continuei utilizando só os stories. No feed, para não dizer, eu não fiz diretamente alguma coisa com base nessas promoções, porque eu não quis sujar o feed de certo modo, de botar algumas coisas ali que estão remetendo já à compra direta, alguma coisa, não quis ofertar tão diretamente no feed. Poderia ter feito isso de uma maneira um pouco mais indireta, beleza, mas acabei por não utilizar assim. E no feed eu joguei só, basicamente, eu nem vou escrever aqui, mas foram publicações que remetiam a algumas quebras de objeções indiretas da pessoa para aquele curso, para aquele material que depois seria ofertado ali dentro com base nessa promoção. Eu peguei tópicos relacionados àquele produto e falei no feed. Não fiz nenhuma menção em relação ao produto, chamar para uma página, chamar para alguma coisa, nada disso. Só fui colocando conteúdos normais ali no feed, mas que eram conteúdos que tinham relação com o tema do produto. Eu dei mais prioridade para isso durante esse período, beleza? Até uma mexida aqui no pescoço, me ajeitar um pouquinho. E, beleza, foi isso. E-mail mais stories, que foi utilizada nesse pico de vendas, beleza? Depois disso, o período que eu vou fazer isso. Normalmente, a galera, se vai fazer por promoção, eles antecipam ali pelo menos uma semana, fazem uma antecipação, que aí eu digo o que vai acontecer e tal. E depois eles abrem para começar essa captação, para depois vir um dia da oferta ou deixar um período de oferta. No caso, eles já gostariam de fazer isso daí, como eu disse, me avisaram numa quinta para eu passar um planejamento na sexta para começar um negócio na segunda. Aí eu falei, cara, não vamos começar só esse negócio na segunda, vamos fazer uma antecipação no domingo. Eu coloquei. Então, se era para começar na segunda, eu coloquei um domingo, vou antecipar. Eu já fiz o domingo, vou antecipar. Segunda. E eles deixaram, se eu não me engano, lógico, tudo varia, né? Dá pra deixar uma semana vendendo, 2 semanas vendendo, um mês, o tempo que quiser dá pra deixar vendendo. Mas normalmente a galera antecipa uma semana, deixa uma semana vendendo, depois fecha, acaba. Ali a gente deixou, se eu não me engano, foram 3 ou 4 dias que ficou aberto. Isso daí. Então eu vou considerar que na segunda-feira eu dei mais um aviso. Eu vou deixar isso daqui assim, ó. Eu vou deixar aqui pro lado. Eu vou deixar aqui embaixo. Domingo. Antecipação. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado,
Beleza, deixa eu contar os dias aqui certinho. Cavalo aqui, segundo, abril. Tô só pensando aqui, pera aí, um segundinho. Segunda abril, terça-feira, beleza. 2, 3, 4. Foi isso. Ficaram uns 4 ou 5 dias abertos aí pra vender. E aí, beleza. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Eu dei uma olhada no documento antes, mas não vou abrir ele agora de novo. Mas foi isso. No domingo, fechava ao meio-dia. Fechamento. E aqui eu já vou explicar por que eu não fiz nada. Mas a questão foi o seguinte: como que foi o planejamento disso? Como eu disse, foi utilizado só e-mail e Instagram, pelo lado dos stories, beleza? E o período disso, depois, como é que eu vou fazer? Eu entendi os canais, onde que eu vou fazer a minha comunicação, onde que eu vou centrar tudo que eu vou falar para as pessoas e quais são os períodos que eu vou distribuir isso para depois eu pensar nas peças que eu vou estar executando, tá? Nesse caso, eu fiz no domingo, eu antecipei, eu falei que teria alguma coisa, vai ter alguma coisa, vai ter alguma coisa. Na segunda-feira eu trago mais notícias em relação a isso. Na segunda-feira eu apareci, se eu não me engano, eu antecipei um pouco. Antecipação. Mais abertura parcial. Por que abertura parcial? Por causa da terça-feira. Que aí eu fiz o quê? Na terça-feira eu não fiz nada. Olha a ideia. No domingo eu antecipei. Eu disse que teria alguma coisa, depois já vou explicar isso melhor. Mas no domingo eu disse que teria alguma coisa importante na segunda-feira. Queria abrir uma promoção para as pessoas com base nisso, nisso, daquilo, que estava tendo um marco assim, assim, assado. E na segunda-feira eu bati de novo nessa antecipação de alguma coisa que iria acontecer num horário um pouco mais cedo do que o comunicado oficial, vamos dizer assim. E aí eu fiz uma abertura parcial. De por que parcial? Porque na terça-feira eu não comentei nada. Aqui eu até posso não. Eu vou estar parcial por causa que aqui eu fechei, vamos dizer assim. Entendeu? Porque na terça-feira eu simplesmente sumi. Escolhi não fazer nada. Porque não fazendo nada na terça-feira, eu já vou ter, claro, eu não consigo atingir todo mundo de uma vez só. Principalmente se eu paro pensar nos stories, ali eu tô atingindo quem? Tô atingindo 10% da minha base, 15% da minha base, que são os números ali, por mais que a conta vá crescendo, o alcance dela vai diminuindo, percentual. E ali se tratava de uma conta de mais de 100 mil seguidores. Então, já estava atingindo ali na média ali de 1 a 3%, na melhor das hipóteses, por dia, por visualização ali de stories. Então, não tem como pegar todo mundo, né? Longe disso. Mas eu antecipei um pouco, falei que aconteceu alguma coisa, abri parcialmente. Na terça-feira eu não falei nada, nada. Simplesmente sumi para que na quarta-feira as pessoas que viram alguma coisa na segunda e não se inscreveram já tivessem mais atiçadas para fazer alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Na terça-feira tinha gente mandando mensagem perguntando a respeito das coisas de segunda-feira. Que aí eu consegui fazer uma retenção maior ainda. Eu trouxe mais, vamos dizer assim, mais sede para essas pessoas que não se inscreveram na segunda-feira. E aí, quando eu abri na quarta-feira, aqui foi captação. Abertura parcial, vou botar aqui captação. Na verdade, não vou botar captação. Eu já vou estar vendo direto, porque foi só para a página. Abertura parcial, venda. E aqui eu vou botar venda. Quinta, venda. Sexta, venda. Eu já vou explicar isso aqui certinho. Venda e fechamento. 1, 2, 3, 4, 5 dias e meio. Foi 5 dias, quase 6 dias vendendo.
Foi isso aí mesmo. Relembrando, domingo antecipei, segunda antecipei mais um pouco, num horário um pouco mais cedo, por exemplo, eu falei disso no meio-dia, dei uma leve pincelada, complementando domingo, que foi no início do dia, pela manhã eu comentei nos stories e tal, e mandei um e-mail também de antecipação para essa base. Lembrando que a base eu fiz lá um filtro, uma filtragem, um e-mail um pouco, esse público que receberia isso. Eu coloquei as pessoas mais, vamos dizer, mais aquecidas, que tiveram uma interação num determinado período ali, sei lá, enfim, um semestre de interação, 90 dias, por base no e-mail. E claro, coloquei as pessoas que não estavam acima disso na esteira, que tinham real interesse nesse tipo de produto, que já tinham entrado em alguns mais baratos. Enfim, foi esse tipo de pessoal que eu mais direcionei. Era o pessoal mais quente para receber essa oferta. Então conversei diretamente com eles pelo e-mail. Foi essa prioridade que eu dei. E nos stories ali. Que aí antecipei no domingo, antecipei na segunda. E toda a comunicação, sempre quando eu falo que eu estou comunicando alguma coisa, foi sempre pelos dois lugares. Em todos os dias a comunicação ela veio pelo e-mail e pelos stories, tá bom? E como eu disse, não teve anúncios, não teve nada disso, por causa que a gente preferiu fazer alguma coisa mais prática, mais simples. Até por ser a primeira vez que eles estavam fazendo isso, que eles iam fazer esse teste e tal, enfim. Aí, na segunda-feira, eu fiz a abertura parcial para venda. Algumas pessoas já começaram a comprar na segunda-feira mesmo. Na terça-feira eu não fiz nada, o que deixou as pessoas que viram isso aqui na segunda não se movimentaram um pouco mais oriçadas para não perder, porque era uma boa de uma promoção. E aí na quarta-feira, quando eu abri, a quarta-feira ela foi o período de ouro. Dos dados foi o período que mais vendeu. Porque mais vendeu fora o domingo, se eu não me engano. Porque na quarta-feira teve essa retenção das pessoas. Já estava tendo uma contenção ali, o pessoal já estava mais instigado a fazer alguma coisa. Esses que na terça-feira não viram nada. Porque a minha ideia era justamente fazer com que as pessoas na terça-feira pensassem que a promoção tinha acabado. E foi isso que aconteceu e os dados mostraram isso. Então na quarta-feira teve uma penca de venda. Na quinta-feira vendeu mais um pouco. Na sexta-feira vendeu mais um pouco. Aí no sábado, já na sexta-feira, eu começo a vender. Venda já antecipando o fim. No caso, 1, 2, 2 para 3 dias. 2, 3 dias. Aí eu tô falando para as pessoas que daqui a 2, 3 dias já vai acabar a promoção. Tem sexta-feira, eu tô comentando com elas na parte da manhã, por exemplo, que essa promoção só vai durar até domingo. Então já estou começando a bater uma certa escassez ali de tempo, uma urgência para a pessoa fazer alguma coisa. Sábado, 2 dias para a pessoa, 1 dia e meio no caso, né? Menos de 48 horas. Beleza? E aqui, últimas horas. Fechamento e tal. Fechamento. Últimas horas. Beleza? Que aí eu já começo a bater nessa questão da escassez e da urgência da pessoa se mexer, fazer alguma coisa ali do outro lado. Fechou? E aí, na verdade, eu já acabei já colocando as duas coisas juntas aqui. Essa entrega não vai precisar não, tá bom? Aí foi basicamente isso. Decidi os canais, decidi os dias que eu ia fazer essas ações. Aí, beleza, já tenho isso aqui, tal. E aí vai ser sempre stories, vai ser sempre e-mail narrativo pelos stories, de ter tantas folhas. E vou estar tantas folhas, no caso ali, tantos stories, né? Cada vez que eu fosse fazer uma narrativa. E ia estar automatizando esses stories com ManyChat. Não sei se você já conhece, mas ManyChat, lá onde você já deve ter visto alguém utilizando, onde eu deixo algumas palavras que a pessoa comenta, seja num feed, numa publicação, seja no story, mande aquele número, mande aquela palavra X, que aí eu vou te mandar pelo direct, ou a pessoa pode comentar direto no direct, enfim. Mas é isso. É a troca por uma mensagem. Você manda alguma coisa, aí a partir dessa mensagem que você manda para a pessoa, seja lá onde for, direct, feed, story, você acaba ativando uma automação. E essa automação ela te encaminha para algum fluxo, seja para captar o e-mail da pessoa, seja para enviar algum material por ali mesmo, mandar por um WhatsApp, enfim. É ativado algum fluxo, tá bom? Talvez, bem provável, você já tenha visto isso em algum lugar.
E aí foi basicamente isso. Isso aqui foi o planejamento de como foi essa semana. E aí, eu vou deixar aqui aberto também para complementar, para ficar mais fácil. Mas o que falar e como? Aí eu comecei a pensar nas narrativas em si. Que sempre quando eu estou pensando em mensagem, é uma coisa que é muito simples de se falar, mas as pessoas elas esquecem disso. Que tudo na vida, para comunicar qualquer coisa, seja em copy ou fora de copy, é eu pensar em duas coisas. Eu tenho o meu objetivo e a partir do meu objetivo eu fomento a minha mensagem. É simples assim, grosseiramente. Eu estou na padaria, eu quero pedir um pão. Qual que é o meu objetivo? Pedir pão. Qual que é a mensagem que eu falo? Que eu mando ali pro cara? Eu quero pão. Me vê tantos pães. É assim. Isso para qualquer coisa da vida, para qualquer cenário. E na Copa é a mesma coisa. O que que eu vou falar? Primeira coisa, eu tenho que entender o momento. Me contextualizei, entendi o contexto do produto, da oferta, do público, tá, beleza. Aí qual que é o objetivo disso, tá? Eu já tenho aqui, isso daqui são os objetivos, aqui destrinchado. Eu tenho no domingo, o que que eu vou falar? Vamos lá de novo, pegar os dias aqui da semana. Domingo, deixa eu abrir aqui pra cá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, beleza? Já coloquei algumas coisas que dá para ter ideia, mas eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão das narrativas, como que eu cheguei nisso. Não nisso daqui em si, mas nas narrativas que eu utilizei em si. No domingo, por exemplo, eu fiz antecipação. Não teve muito o que enrolar. Claro, dá para falar um monte de coisas e barará, dá para, vamos dizer assim, embalar de infinitas maneiras tudo que eu vou falar sempre. Mas basicamente, aqui pensando em narrativas, eu vou, e como? Eu vou botar assim, narrativas, 2 pontos. No domingo, a narrativa foi basicamente de antecipar que algo vai acontecer com base. Esse aqui é o grosso da ideia. Domingo, antecipar que algo vai acontecer com base no motivo da promoção. Aí eu tenho lá a promoção lá que está sendo feita. Por quê? Porque é um momento muito legal, é um mérito de tantos alunos, de tais marcos, da venda do produto, enfim, disso, daquilo. Eu tenho meus motivos para estar fazendo com a promoção. E aí, com base nisso, eu fiz uma narrativa que envolvesse isso. Eu trouxe a história, eu trouxe uma história, no caso, história do produto, pessoas que foram atingidas. Não, atingidas não é a melhor palavra, eu vou dizer pessoas que foram que se beneficiaram. Motivo da promoção. Ah, tá. Basicamente isso. História do produto. E aí se eu for entrar em viés de narrativas, enfim, isso aqui é o vídeo, o cerne dele é mostrar o macro do que eu fiz. Se eu for explicar como chegar nessas narrativas, enfim, esse vídeo está para quase 40 minutos, vai ficar muito maior. Mas aqui basicamente eu contei um pouco da história do produto, de onde o produto surgiu, eu fiz uma trajetória, uma breve retrospectiva do produto, do início, quantos alunos, busquei alguns dados, alguns prints de pessoas comentando, alguns feedbacks das aulas e tal, fui juntando isso, uma observação, praticamente todas as narrativas que eu fiz por stories, elas tiveram vamos colocar aí de 6 a 9,
cards, folhas, foi mais ou menos isso daí. E onde eu fiz? Nesse primeiro momento, contei um pouco da história do produto, de onde que surgiu aquele produto, por que surgiu aquele produto, quantas pessoas que se beneficiaram através dele, e é que eu tive provas sociais, algumas coisas nesse sentido que eu trouxe. Eu vou botar aqui /provas sociais. Combinado a promoção. Aqui eu vou botar aqui mais promoção para ficar menos uma linha, beleza? E aí nisso daí esse é o motivo. Não estou trazendo cru, vai ter uma promoção, não sei o quê. Não, eu estou trazendo essa promoção por conta de todo esse contexto, dessa trajetória em si. Quando eu pensei, grosseiramente especialista, pensei em fazer esse produto, eu passei por isso, passei por aquilo, fui ajustando ao longo desse caminho, tive tantas pessoas impactadas, tantas pessoas que se beneficiaram com isso, olha só as palavras dessas pessoas, as pessoas falaram isso, e barará, barará, barará. E por esse motivo de estar batendo todos esses marcos, estar construindo tudo isso em torno desse produto, em torno da comunidade, assim, assim, assado, eu resolvi abranger o alcance disso para ajudar mais e mais pessoas e fazer a primeira promoção desse produto, justamente com base em todos esses marcos. Só que não vai ser hoje, eu só estou antecipando alguma coisa para que você se prepare, que vai acontecer nos próximos dias. E lembrando que eu não revelo qual o próximo dia, justamente para a pessoa já ficar um pouco instigada, tá? Quando é que vai acontecer isso? É hoje, é amanhã, é daqui a 2 dias, mas eu já antecipo que vai ter uma boa de uma promoção, um bom do desconto em relação àquele produto, que se a pessoa está realmente pensando em entrar, que ela não entre por agora, que ela espere os próximos dias, que vai ser muito mais promissor, muito melhor, muito mais atrativo para ela fazer parte de tudo isso. Beleza? Na segunda-feira eu antecipo um pouco mais, antecipação, cedo. No final da tarde. Fechou? Foi isso daqui. Eu antecipei um pouquinho mais cedo, falei que iria acontecer tal coisa, depois eu fiz uma mensagem principal abrindo a oferta no final da tarde, em que eu disse pro pessoal, galera, a página em si tinha uma página de vendas, meu objetivo era levar o pessoal para lá. E na página já estava certinho explicando o que queria, os itens, a oferta em si. Então nos stories meu objetivo não era vender, era levar as pessoas até a página, principalmente. Tá bom? Então eu antecipei cedo, relembrando o aviso no domingo. Isso aqui foi no domingo cedo. E aí eu tive uma mensagem principal abrindo a oferta no final da tarde. De fato, agora vai acontecer assim, assim, assado. E eu trouxe mensagem principal com história. Essa pessoa com história. Abrindo a oferta no final da tarde. E aí eu envolvi essa mensagem principal para falar que iria abrir essa oferta, justamente trazendo um pouco mais a trajetória e de resultados das pessoas que passaram pelo produto. Tá bom? E aí, abriu a oferta no final da tarde. Terça-feira, como eu expliquei, eu vou colocar nada para causar mais acúmulo. Para causar, não, para acumular mais interessados. Acumular. Assim. Aí na terça-feira eu não fiz nada. Eu deixei parado justamente para trazer esse acúmulo e atiçar um pouco mais as pessoas que estavam interessadas em relação ao produto. Beleza? Essa foi a minha ideia. Na quinta-feira, como eu disse, eu fiz, caramba, ficar já quase 50 minutos aqui. Já tem que ter que dar umas alongadas, né? Mas na quarta-feira eu fiz venda. Na quinta eu fiz a venda. Eu já vou explicar isso aqui melhor. Eu fiz a venda. Fiz a venda. E eu fiz a venda.
tá? E pensando aqui um pouco das narrativas, aqui na quinta-feira, por exemplo, eu explicar aqui os últimos dias, aqui só dar uma leve pincelada nos últimos dias. Eu, na sexta-feira, eu já estava ali chegando ali para os finais. Então pensa comigo, eu estava nos finais, nos 45 do segundo tempo, vamos dizer assim, já chegando próximo do fim. Ali já não tinha muito tempo de oferta, já era sexta-feira, eu já avisei isso cedo, comuniquei isso mais cedo. Então, eu fiz o quê? Caramba, já tá mais cedo, já tá um pouco mais em cima para o pessoal comprar, já tá uns 45 do segundo tempo. Eu fiz uma analogia, justamente isso que eu estou falando, analogia com o final de jogo, partida. Escassez mais urgência. Aí eu fui lá envolvendo uma história X. Ah, tem um final de jogo, tem uma partida X de futebol e tal, o que tá acontecendo. E aí vai chegando ao final do jogo, todo mundo atiçado com placar e com isso, com aquilo, beleza. E na verdade não é bem um jogo que tá acontecendo aqui, é em relação à promoção e tal. Aí eu fiz o que a galera da publicidade chama, que é o tal do shift, né? Eu envolvo numa narrativa X que é relacionada com algum aspecto do produto ou daquele momento da situação que está envolvendo a promoção. E aí depois eu faço a virada que eu realmente quero dizer, que era que os dias estão chegando ao fim para aproveitar aquela promoção. Que com isso eu já trago uma escassez de tempo e de oferta também, que daqui a pouco vai acabar e não tem mais previsão de acontecimento disso, a primeira vez acontecendo. E também uma urgência para a pessoa estar agindo. E eu ainda trouxe isso de uma maneira muito mais legal, vamos dizer assim, muito mais atrativa, envolvendo isso numa narrativa mais bem pensada, mais bem elaborada em relação ao jogo de futebol. Uma partida, um campeonato de corrida, enfim, tá bom? E aí no sábado, eu também, essas daqui de cima, na quarta e na quinta-feira, eu fiz narrativas mais ligadas à vida do especialista. Links com, com a vida. Eu vou botar esses aqui nos dois. Links com a vida. Especialista. História. Aí, por que de usar a história, ou por que de usar tanta história? Que eu falei um pouco de história na segunda, no domingo. História é uma das coisas que eu mais gosto de utilizar. E quando a gente está pensando em níveis de consciência, caso você não saiba o que são os níveis de consciência, tem vídeo aqui no canal também falando a respeito disso. Enfim, uma leve pincelada, mas é basicamente o que eu tenho que falar, como que eu tenho que falar para as pessoas, em relação ao quanto que elas sabem ou não daquele produto, daquele momento, quanto que elas estão mais ou menos propensas a comprar alguma coisa, a receber uma oferta. E quem me diz isso são os níveis de consciência, entender onde a pessoa se localiza e com base nisso eu consigo modelar o que eu falo para a pessoa. Quando eu estou pensando num nível mais aberto de consciência lá em cima, quando eu penso em nível de consciência, eu penso num triângulozinho ali no marketing básico, que se vê triângulozinho para tudo que é lado, né? Os funis e barará, mas eu tô lá em cima, onde a base é maior, onde eu tenho mais pessoas. Normalmente, quando eu quero conversar com mais pessoas, o que mais envolve estar conversando com muitas pessoas é história. A comunicação mais indireta, digamos assim, é história. A que distancia mais desse quesito da venda, que a pessoa bate o olho, ela não pensa em venda, em que ela realmente se deixa mergulhar, imergir em alguma coisa para realmente se aprofundar e depois a gente faz o shift. Normalmente é a história. Funciona para todas as etapas, desde o mais ou menos inconsciente, enfim, mas para ter ideia de que história ela abraça muito mais o âmbito geral. E não só com base em níveis de consciência, mas se a gente para pensar na nossa história mesmo, de fato, desde os nossos antepassados, lá na época das cavernas e tudo, todos eles se comunicavam basicamente com base em história, pintavam nas paredes as histórias do que aconteciam. Se a gente vai olhar hoje, livro, série, filme, novela, é basicamente história. Se você tiver numa palestra e o cara estiver falando sobre dados, estiver falando sobre, enfim, estiver trazendo os dados, a parte mais técnica, com mais precisão, um PhD, seja lá do que for, cara, todo mundo pode ficar tipo, nossa, que interessante, que importante, barará, tal, tal.
grelar dos olhos, porque é importantíssimo o que o cara tá falando, beleza. Mas no momento em que ele para falar, cara, mas antes de mostrar esses próximos dados para vocês, eu quero dizer que contar uma passagem de um dia que eu estava no laboratório sozinho quando eu fiz isso, quando eu cheguei nesse resultado. Esse dia foi mais incrível. Nesse dia eu estava sentado na minha mesa, estava chovendo lá fora e tal. Eu estava sozinho, meu amigo tinha acabado de dar tchau para mim lá no, no laboratório. A gente tinha ficado lá o dia inteiro, eu falei para ele que ia ficar mais um pouco. Noite de quinta-feira, sozinho no laboratório, no campus e tal. E aí eu já começo a envolver. Nesse momento que eu comecei a contar a história, provavelmente se eu olhar para a plateia, se eu olhar para as pessoas que estão à minha volta, em qualquer espaço, todo mundo já está assim, ó. Todo mundo já grilou os olhos e está todo mundo querendo escutar realmente o que está acontecendo. A história, ela puxa muito mais a atenção. Ela retém muito mais a atenção das pessoas. E ela também traz um viés muito mais emocional. Quanto mais eu consigo tocar em pontos de detalhe, eu consigo trazer mais emoção para a história. E quanto mais eu emociono, mais provavelmente eu me conecto com a pessoa. Quanto mais eu me conecto, mais eu consigo conduzir ela ao longo do texto, ao longo da minha mensagem, dos meus pedidos, enfim. A história é muito enriquecedor. Eu particularmente gosto muito de usar a história. E aí, beleza. Contei, fiz links aqui da vida do especialista, busquei algumas informações, conversei com ele, mensagenzinha no WhatsApp, cara, me conta tal situação relacionada com isso, isso. Aí eu fui tirando da minha cabeça em relação a alguma coisa que eu acharia legal, para ele estar me contando alguma história e eu fui amarrando isso, entendeu? Por exemplo, o produto ele estava relacionado a fazer tanto de dinheiro e tal, era um mercado de criptomoedas desse especialista. E no caso, ele me contou uma história que eu achei muito legal, que foi de quando ele era mais novo, quando ele estava começando no mercado de investimentos no geral, mal pensava de longe estudar isso, tinha dado uma pincelada uma vez ou outra, não tinha dinheiro, trabalhava numa cidade lá no interior lá do Paraná, e aí passava na frente das lojas com a mãe dele, ficava com aquele sentimento, até conversou uma vez com a mãe dele, passando na frente de uma loja de imóveis e coisas assim no geral, coisas para casa e tal. Falou, pô mãe, uma vez, em algum momento eu vou conseguir entrar aqui ainda e vou conseguir comprar tudo, tanto para minha casa quanto da senhora, do meu pai, e não vou perguntar o preço de nada, vou conseguir buscar isso pra gente. E aí eu achei muito interessante isso, muito enriquecedor. Quantas pessoas não têm um caso desse também? E, pô, vou trazer isso com certeza. Fui lá e trouxe pra narrativa, amarrei com isso e virei pro produto em algum momento ali que eu tava falando. Beleza? Isso eu também fiz ali com o a narrativa na quinta-feira. Lembrando que as narrativas são complementares ou são basicamente as mesmas que eu utilizei tanto no e-mail quanto nos stories. Eu pegava alguma coisa complementar, alguma ideia que também gerasse em torno, ou aprofundava com mais detalhes nas narrativas que eu estava trazendo através dos e-mails. Beleza? Mas elas eram, de certo modo, semelhantes. E aí na sexta eu fiz essa analogia da urgência, e no sábado eu fiz uma que eu gostei demais, que eu peguei até umas figurinhas no Google assim que eu botei, que foi sucesso, o pessoal rindo pra caramba, mandando um monte de mensagem, que foi a questão dos 45 segundos do tempo. 45 segundos tempo, Enem. Aí por causa que o tempo tava acabando, tá escasso, escassez, mais urgência, de novo. Vendendo, levando pra página de venda. E venda não é o compra aqui e tal, não, mas é o venda do levar a pessoa para página de venda. E que aí eu já estou ofertando. E aí eu já estou num contexto de 45 segundos do tempo, de novo, chegando nos últimos dias ali. E aí quando eu pensei nisso, eu falei, cara, sempre uma correria e a pessoa tem que agir agora nesse momento, já está chegando nos últimos dias para fazer alguma coisa, já é o penúltimo dia, né? Aí eu lembrei da galera no Enem, fazendo prova, pulando portão, pulando o muro, querendo passar de qualquer jeito, chegando atrasada. Aí eu envolvi a narrativa nesse contexto da pessoa não se atrasar, que nem se vê no Enem direto e tal. E aí botei algumas fotos das pessoas pulando o portão, enfim, para dar tempo, para que não acontecesse coisas desse tipo, que mandasse mensagem naquele dia, tal, 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 tal. Teve bastante sucesso essa aí também. Além de ter trazido um bocado de risadas, tanto para a galera que estava vendo, eu publicando isso lá no negócio do especialista, quanto o especialista me trazendo também algumas mensagens no privado, e o próprio pessoal comentando também ao longo dos stories.
E é isso que eu busco sempre fazer em tudo, assim, dá pra gente vender muito, vender melhor, e ainda deixar uma mensagem legal, uma reflexão, fazer a pessoa dar uma risada, envolver de alguma maneira, entendeu? Essa que é a questão da narrativa, enfim, da comunicação. E aí, no domingo, venda últimos momentos. Um papo. Você reagir. E aí, basicamente, esse foi meu raciocínio no último momento. Cara, já não tem mais muito tempo para eu ficar falando, tanto e-mail quanto mensagem de stories foram coisas bem curtas, cards com pouquíssimo texto, mas eu diluí ao longo de mais cards, por causa que isso traz um pouco mais de engajamento. Se eu botar um cardzinho, dois, não adianta muito. Eu botei 4, 5, 6 cards ali, se eu não me engano, foi uns 5, 6. Em que eu falei para a pessoa que literalmente o tempo já estava chegando ao fim, que era o último dia, últimas horas, para que a pessoa tomasse uma atitude e que eu não ia falar muito, porque o restante do tempo seria basicamente para ela agir em relação a isso. Beleza? Foi mais ou menos isso o raciocínio em cima das narrativas. E aí, as ferramentas que eu utilizei nesse processo foi e-mail, Active Campaign. Não sei se você por aí utiliza automação de e-mail, mas é basicamente a ferramenta mais utilizada no mercado, que é o Active Campaign. A automação de e-mails, fluxos de e-mails, basicamente é o Active, não vou entrar em outros detalhes de outras ferramentas, enfim, o que eu usei foi o Active Campaign. E Stories, Instagram, foi ManyChat, onde eu faço as automações, peço, deixo ali certinho setado para que a pessoa digite tal mensagem nos stories e receba aquela mensagenzinha no direct, onde eu já encaminho ela para um fluxo que ela responde uma ou duas perguntinhas e já mando o link para ir para uma página ali de vendas. Beleza? Foi basicamente isso. Eu que montei essas automações, que eu ativei tudo, seja no e-mail quanto nos stories. Que é lá publicava, organizava certinho, deixava agendado os e-mails, tudo certinho. E aí, por fim, como que foi o desenrolo disso tudo? Final das contas, o que deu nessa história? O fim da novela, né? O fim da história. Por fim, deu muito bom, muito, tipo, muito bom. Foi um pico de vendas, como eu disse, eles nunca tiveram essa experiência, nunca tinham feito isso daí. E eu fico muito feliz por eles terem confiado no meu trabalho, terem me passado essa missão, vamos dizer assim, e dado liberdade com tão pouco tempo no projeto, mas já me deram autonomia para que eu pudesse fazer aquilo dali que eu estava propondo, tanto de montar as narrativas, tudo. Todas as narrativas que eu fiz pelos stories, elas foram totalmente escritas, no máximo com uma imagenzinha ou outra que eu pegava ali do Google, coisa simples. O especialista só ficou dormindo, nem se preocupou com nada, não teve que gravar um roteiro de nada para botar em stories, não teve que digitar nada, não teve que gravar nada. E os resultados foi batido tanto e-mail quanto ManyChat. Das duas ferramentas que eu usei, os históricos foram batidos em relação a dados de captação e de conversão. Foi muito bom. Então foi o primeiro pico de vendas que eles fizeram no Perpétuo que bateu todas as métricas em relação às conversões num geral. Melhor, impossível. Resumidamente, foi isso. Beleza? Então essa foi um pouquinho da minha experiência, espero ter traduzido aí da melhor maneira. Basicamente, eu de novo, dando um soco aqui que eu chego a tremer a tela. Aqui, e essa foi a minha vivência, foi essa minha experiência tendo feito um pico de vendas sozinho num perpétuo. Tá bom? E caiu no meu colo aí, Arthur, dá um jeito, o que você consegue fazer? Foi basicamente isso que eu fiz. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha dado uma clareada, algumas ideias por aí. É muito interessante, eu gosto muito de perpétuo, dá para fazer esses picos de vendas ocasionais ali dentro que funcionam como um lançamento de certo modo. Como eu disse, promoção ou evento. Promoção muito mais simples. No evento aí já se faz lives, já se faz um monte de coisa. Mas, em tese, se faz, porque estratégia é sempre moldável. Então, não preciso ficar preso a isso ou aquilo tal. Normalmente se passa a estratégia e vai se processando e otimizando esses processos aí
e a gente fica com um determinado escopo. Mas dá sempre para estar trabalhando em cima, estar pensando em cima de remodelar, de fazer algumas coisas diferentes, seja a narrativa quanto a estrutura em si da própria estratégia. Beleza? É isso. Se gostou desse conteúdo, até agora foi o vídeo mais longo do canal, 1 hora, aí falando, mas espero ter esclarecido bastante coisa, que tenha enriquecido aí o raciocínio, o pensamento por trás de como que se faz um pico de vendas aí, basicamente. Tá bom? E é isso. Se gostou desse conteúdo, curte, se inscreve, manda para um amiguinho, para o papagaio, para o periquito, seja lá para quem for, que cada vez eu vou trazer conteúdos melhores para esse canal, porque eu também vou estar me desenvolvendo junto. Então, curte, comenta, compartilha, se quiser deixar aqui embaixo algum outra sugestão de vídeo que eu possa estar trazendo, ou algum outro tipo de conteúdo que eu possa produzir, é só mandar para mim que eu avalio e tiro essas dúvidas, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve e é isso. Fica aí para os próximos e melhores vídeos. Tchau, tchau. Valeu!